palavra do Senhor nos diz, né, que o caminho da salvação é estreito, que o caminho da vida é um caminho estreito, é um caminho difícil, e poucos são os que irão passar por ele. É interessante que quando nós refletimos sobre este texto, a gente vê que é muito diferente do que nós analisamos hoje, nos dias atuais, o conceito de caminho estreito. A palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus veio abrir um caminho mais perfeito, um caminho onde a palavra de Deus ela está cravada em nossos corações. Existia uma profecia de que Deus colocaria a sua lei dentro do nosso coração. Ao invés de nos dar um coração de pedra, que era a lei foi escrita nas pedras, Ele nos daria um coração de carne, porque agora essa lei estaria gravada dentro de nós. E Jesus ele veio nos dizer, Ele não veio para extinguir a lei, Ele veio para cumpri-la. Mas pastor, o senhor iniciou falando de caminho, agora o senhor está falando de lei? Sim, porque o caminho é a lei. A lei é que nos coloca no caminho. Como nós iremos estar no caminho se a gente não segue o mapa? A lei seria o nosso mapa. A lei seria o nosso estandarte. A lei, ela é o mapa. Ela é o caminho. Só que agora nós servimos a um caminho mais perfeito. Jesus diz aos seus discípulos que os profetas antigos, eles gostariam de estar vendo o que nós vemos hoje. Ou seja, o Messias executando aquilo que Deus havia lhe dito para que ele executasse. Então Jesus ele vem preencher este espaço. Ele vem preencher, vamos dizer, esse buraco existencial que existia entre os homens e Deus. Porque o profeta ele vinha em nome de Deus para trazer uma mensagem. As autoridades elas vêm trazer uma mensagem. Elas vêm nos apontar a lei para que a gente possa seguir. E assim todos nós termos direitos. A lei ela vem nos dar os nossos direitos e os nossos deveres. Assim como a lei de Deus ela nos dá direitos e deveres. Direitos nossos como cidadãos, deveres que nós devemos seguir para que todos também possam ter direitos. Jesus diz aos discípulos, aqui está a lei e os profetas. E aonde que ele fala isso? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disto depende as leis, a lei e os profetas. Ou seja, a lei e os profetas dependem de amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso que Jesus fala sobre isto, né? Eu estou aqui falando, aqui ministrando e ao mesmo tempo subindo a montanha para vocês verem o caminho estreito. E aqui ainda passam 2 carros. Graças a Deus não chegou nenhum outro, porque um vai ter que jogar para o lado para os 2 poderem passar. Assim é a nossa vida.
A gente tem que respeitar os que estão vindo, e os que estão vindo tem que respeitar os que estão indo. Altrimente um cai na ribanceira. Eu peguei esse caminho estreito para dizer realmente o que a Bíblia está nos ensinando. Dá para todos seguirem no caminho? Sim. Basta que um respeite o outro. Basta que um dê espaço para o outro. Basta que um coloque o outro como prioridade. Assim como eu vou colocar o meu próximo como prioridade, assim o meu próximo também vai me colocar como prioridade. Ou seja, eu vou chegar para um canto, ele vai chegar para o outro, e assim a gente vai ver quem vai passar. Assim é o caminho que nos leva a Deus. Ele é estreito, mas é necessário. O caminho largo é aquele onde todo mundo tem o seu espaço, cada um faz o que quiser. Eu não preciso de respeitar o outro, tanto que eu tenho espaço, mas qual é o fim dele? O precipício. E assim nós nos direcionamos para Deus, sempre lembrando disso aqui que nós estamos vendo agora. O caminho é estreito, mas ele leva à salvação, ele leva ao céu. Não esqueçam que ainda existe lei, porque se um homem matar e ele não se arrepender, ele vai seguir um caminho. Nós não somos anarquistas. O que é um anarquista? Uma pessoa sem lei. Ainda existe a lei, ainda existe algo para ser seguido. Um céu não entra de qualquer maneira, ele tem as suas próprias leis, porque alguns ficarão de fora. E se alguém vai ficar de fora, significa que existe alguma coisa que impede ele de entrar. A lei. Por isso devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós dissemos, com aquilo que nós falamos, porque ainda assim existe lei, existe mandamento. Por isso, meus irmãos, vamos seguir no caminho. É estreito, é apertado, é difícil, mas a gente sempre de olho no próximo, sempre de olho no outro carro que está vindo, para que assim a gente possa se organizar. E nisso vai nos tornando pessoas mais humildes, pessoas mais sinceras, pessoas mais amorosas, pessoas que amam mais. Nós não podemos seguir no caminho achando que só existe nós. Existem outras pessoas, existem outros espaços a serem preenchidos. Então seguir no caminho estreito não é somente deixar de fumar, deixar de beber, né? Como muita gente diminui muito a palavra de Deus. Eu não posso fazer isso porque o caminho é estreito, né? Não, o caminho é estreito porque você tem que reservar o teu espaço para outra pessoa também. Você tem uma lei para seguir, você tem um mandamento para seguir. Aí Jesus, para piorar a situação, não é somente matar, de pegar um revólver, ou de pegar uma arma, pegar uma faca e matar uma pessoa. Falar mal do irmão é matar uma pessoa. Está lá em 1 João, basta você ler. Criticar o teu irmão, dizer que ele não presta, o chamar de idiota, tudo isso é matar o irmão. É a mesma coisa. Então, devemos estar muito atentos com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente diz. Porque o caminho vai ficando estreito, mas depois vai aparecendo o horizonte. Assim é a nossa elevação espiritual. De acordo com que a gente passa pelo caminho estreito, Deus vai nos abrindo os horizontes. Já viram como é que a estrada mudou? Agora nós temos uma montanha ali com a neve. E assim vai. E Deus vai nos fazendo ver vislumbres, né?
E a estrada vai se alargando, a estrada vai se abrindo, de acordo com o que a gente vai vivendo na lei de Deus. No início é difícil, é estreito, é apertado, mas depois você começa a ver, você começa a se elevar espiritualmente. O Senhor, Ele quer nos levar para lugares maiores, para coisas mais profundas. Só que se a gente for reprovado aonde que é raso, Ele nunca vai nos levar para algo mais profundo, porque a gente não vai entender. Assim como Jesus falou para Nicodemos. Se você não está entendendo uma coisa tão simples que é terrena, como é que você vai entender das coisas espirituais, né? Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Se te estou falando algo que é terreno, imagina se eu te falar de algo lá do céu. Então é isso, meus irmãos. Ter sensibilidade, estar sensível à voz de Deus, percorrer o caminho estreito, porque largo é o caminho que leva à perdição, mas estreito o caminho que leva à salvação. E aqui o Senhor vai nos mostrando o horizonte. E assim o caminho vai ficando mais largo. Então seguir o caminho estreito não é somente como dizem por aí, é realmente pensar no próximo, amar o teu inimigo. Como que eu vou amar o meu inimigo? Não o inimigo das nossas almas, né? Quando ele diz inimigo, o conceito de inimigo é todos aqueles que se opõem a nós, né? Às vezes alguém do seu trabalho que se opõe a você, às vezes alguém da sua família que se opõe a você, querendo ou não, acaba se tornando inimigo, porque vai contra você. Então nós temos que orar por essas pessoas e temos que amá-las, pois a nossa luta não é contra elas. E isso vai sim fazendo o caminho ficar mais estreito. Aquele conceito, infelizmente, que a gente vive, né? Não, Deus vai pesar a mão. Deixa Deus pesar a mão. Não saia da sua boca. Às vezes Deus não quer pesar a mão. Deus está pesando a mão sobre você, que tem mais sensibilidade, ou que às vezes se diz mais espiritual, né? Aí tem aquela pessoa que aparece, aí sai uma pessoa, aparece outra. Você muda de país, aleluia, muda de lugar, mas a situação é a mesma. Fala, meu Deus, essa prova não acaba. Não é a prova que não está acabando, é você que não aprende. Aí você muda de lugar, muda de país e o caminho continua estreito. É você que não aprendeu, porque você está querendo que Deus pese a mão na vida das pessoas, mas Deus está querendo pesar a mão na tua vida, irmão. Acorda, crente. Acorde enquanto é tempo. Sempre olhe para a situação como algo de aprendizado para você. Nunca ache, nunca pense que você é mais evoluído do que os outros. O apóstolo Paulo, ele vem nos ensinar para a gente ver os outros maiores do que nós. Por quê? Porque somos nós que estamos percorrendo o caminho. O meu irmão, ele vai ter experiência dele com Deus. O que eu tenho que fazer é orar por ele. Então quando a gente começar a olhar mais pra gente e se preocupar mais com a gente vai ver como a nossa vida vai mudar. Nós vamos nos elevar espiritualmente. Em nome de Jesus. Eu estou trazendo essa ministração com áudio e vídeo, né? Estou aqui dirigindo para chegar no hotel. E sempre quando eu passo por aquele caminhozinho estreito, me vem essa mensagem na mente, né? Porque agora o caminho tá largo, ó. Agora passa até um caminhão e um carro com um pouquinho apertado, mas passa. Mas lá a gente passou pelo caminho estreito. Agora o caminho tá largo. Agora tá fácil para passar. Passa aqui um carro, um caminhão e ainda passa lá do outro lado um pedestre. Tem até ali a proteção pro pedestre e tudo. Né? Então assim,
Fiquem com essa ministração. Não pensem que esse caminho estreito que você está passando agora, ele é para sempre. Porque ele não é. Tem um período, tem um momento. E que o Senhor te abençoe grandemente. E que a paz do Senhor esteja contigo. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, te dando graça, te livrando de todo mal. Mas saiba que muitos maus provocados em nossas vidas fomos nós mesmos que trouxemos. Que o Senhor te abençoe, te ilumine. E aqui eu trago para vocês mais imagens do horizonte. Lembre sempre que Deus quer te levar a lugares altos, quer te elevar espiritualmente. O Senhor não quer que nós sejamos sempre aqueles que estão debaixo da misericórdia. Todos nós estamos, né? Mas aquele cristão que vive sempre na misericórdia: Pai, venha a tua misericórdia. A tua misericórdia, Pai. Sim, a misericórdia dele se derrama sobre nós. Nós temos que viver debaixo da lei do Senhor, seguindo seus mandamentos, seguindo seus princípios, seguindo seus estatutos, guardando dentro dos nossos corações. Que depois ele vai te levar para a bonança. Agora nós chegamos na cidade em cima da montanha. Aqui nós estamos no topo da montanha. Mas como é que você sabe, pastor, que você está no topo? Porque não tem mais nenhum lugar para subir. Simplesmente por causa disso, né? E aqui nós vemos os outros lados. Ó, o Ford, carro bonito. Ó, Deus vai te dar um Ford também, meu irmão. Ó, o sol, a montanha. Deus vai te levar para lugares altos. Mas se no baixo você não conseguir subir, porque o caminho é estreito, então você vai ficar lá no baixo sempre, tentando subir, tentando subir. Aprenda. Às vezes Deus quer pesar a mão na tua vida, o caminho fica estreito para você. E assim que o Senhor vos acompanhe, vos guarde. Eu deixei um pouquinho a mais aqui, para que vocês possam desfrutar desse visual, né? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, em nome de Jesus.